para os colegas que não puderem participar, né? A questão 3 da lista. Existe uma situação problema, né, em forma de texto, né? E ele pede para vocês interpretarem essa situação problema como um problema de fluxo máximo, né? Aí o enunciado pode pedir, né, do jeito que está lá, aquela situação problema, ele pode pedir para você resolver, né, obter de fato um valor para o fluxo máximo, né, ou uma resposta qualquer para aquela situação problema. Então, se ele solicitar uma resposta, né, um valor, se não tiver especificado se é por uma, né, se é por uma forma ou por outra, tá? Vocês podem resolver ou por cortes, né, através do corte de menor capacidade, ou pelo algoritmo de Ford-Fulkerson. Tá? Se não tiver explícito, né, na prova, pode resolver por um ou por outro. O corte de menor capacidade ele é obtido por inspeção, né, é só colocar ele na prova, né, eu vou mostrar como que faz. Ou então pelo algoritmo de Ford-Fulkerson, né, que aqui ela já performou ele por inteiro, né? E ainda assim, né, ainda tem uma terceira possibilidade, que é o enunciado pedir para você escrever, né, a formulação algébrica referente a este problema, né? Que aí é escrever o PPL, tá? Com variáveis de decisão, FO e restrições, tá? Mas, em qualquer uma dessas opções, é extremamente importante e interessante vocês representá-los, aliás, né? É extremamente importante e interessante vocês representarem a situação problema através de um grafo, tá? Mesmo que o enunciado não solicite, tá? Eu sei que na P2 estava explicitamente solicitado lá, né? Ó, antes de resolver esse problema, né, ilustre a rede, né? Ou ilustre, represente o grafo, né? Mesmo que não peça, é extremamente importante e interessante, né, que vocês o representem, tá? Que é isso aqui que ela fez. Então, tem a situação problema, né, que diz que existem tarefas a serem realizadas e trabalhadores qualificados, né? Só que esses trabalhadores, eles têm restrições, né? Então, o trabalhador 1, ele só consegue realizar a tarefa 1, o trabalhador 2, ele pode realizar, né, as tarefas 1 ou 2, o trabalhador 3 apenas a tarefa 2, e o trabalhador 4, ele está hábil, né, ele está apto a realizar qualquer uma das 4 tarefas. Então, ela representou essa situação problema, né, através de um grafo. E essa primeira parte que eu disse é apenas a, a, a representação, né, do grafo do que está no enunciado, que é isso daqui. Então, isso é a primeira parte. É escrever as relações através de duas partições distintas, né? Eu costumo falar bem definidas, né? Porque tem relações entre elas e as relações são apenas entre as partições e não dentro delas mesmas, né? Não existem arcos
saindo de uma mesma partição. Tá? Quando eu digo partição, eu estou dizendo essas duas partes. Tá? Do lado esquerdo tem uma parte, do lado direito tem outra parte. Então, essas duas partições aqui. E ela representou. Então, essa é a primeira parte. A segunda parte é representar, né, essas relações dentro de um problema de fluxo máximo. Então, o que está faltando, né, para isso que está dentro desse retângulo, é ter uma representação que pode ser resolvida como problema de fluxo máximo. Né? O que falta é fonte sorvedouro. Né? O SO, SI que ela colocou aqui. Né? E do inglês é source, SO source, SI sink. Né? De sorvedouro ou sumidouro. Tá? Então, ela representou aqui. Então, está certinho. O grafo está certinho. Aí ela resolveu, né, pelo algoritmo de Ford-Fulkerson. Tem as iterações aqui abaixo, mas não é isso que ela perguntou. Né? A gente pode resolver esse mesmo problema, né, que ela fez através do algoritmo de Ford-Fulkerson, né, saturando os arcos desse grafo. A gente pode resolver, né, pelas definições de corte, né, através do corte de menor capacidade. Aí tem que lembrar, né? Como que a gente define um corte? Um corte, aí eu vou dizer, né? A grosso modo, porque as definições e o rigor matemático estão lá nas notas de aula, né? Mas para ficar mais claro para vocês a gente vai tentar dividir o grafo original em duas partições distintas, tá? E essas partições, elas precisam desconectar fonte sorvedouro. Então, eu já tinha dito o que é, né, que existiam duas partições bem definidas aqui, né, mas a definição de corte, ela vai pedir, né, para que vocês separem, dividam, né, esse arco, esse grafo, perdão, em dois. Então, dividir o grafo original em dois. Mas de que forma? Né? De forma que eu desconecte fonte sorvedouro. Então por exemplo, exemplos de corte, né, que desconectam fonte sorvedouro. Eu posso criar esse corte aqui. Desconectei fonte, que é o SO, do sorvedouro. Né? Olha, separei. Aí eu tenho essa partição, que é o SO, de um lado, e tenho essa outra partição, que são todos os demais até o SI. São duas partições bem definidas e que desconectam fonte sorvedouro. E eles desconectam como, né? Através da retirada dos arcos, né, que conectam as duas partições. Então, aqui, né, os arcos originais eram nessa direção, né? Todos nessa direção. Então, tem setinha só nessa direção. É que ela consumiu esses arcos, fez a direção contrária, só para a gente não ter dúvidas aqui, né? Então, uma outra definição, né, que é a respeito dos arcos quando eu separo em duas partições, né, os arcos que eu retiro, os arcos que eu retiro, eles precisam estar necessariamente, tá, com a cauda do arco em uma partição, as caudas em uma partição, né, e a cabeça
em outra partição, tá? Então, se eu separei, eu tenho essa partição aqui, SO de um lado, SI, né, e todos os demais dos outros, eu só vou computar como como arcos retirados os arcos em que a cauda está numa partição e a cabeça está na outra. Por que isso? Porque, por exemplo, eu poderia ter essa ligação aqui de, de TB1 para SO, um arco qualquer, né? Só que aqui, né, todas as caudas estão né, em uma partição e a cabeça na outra. E esse arco, né, se eu tentasse, né, separá-lo aqui, ao invés da cauda dele estar na partição SO, é a cabeça que está. E ao invés da cabeça estar na outra partição, né, todos os demais até o SI, aí ele tem a cauda aqui, né? Então, esse arco ele não compõe a retirada de arcos, né, porque eu preciso ter de um lado caudas, do outro lado cabeças, tá? Então, esse arco não seria computado, tá? E isso daqui costuma passar batido. E nessa configuração, ele tem muitos arcos, isso pode gerar confusão quando vocês tentam passar algum corte no meio desses arcos, tá? Então, isso é um exemplo de uma partição, né, de um corte. Aí deixa eu tirar essa cauda, esse arco reverso aqui para não confundir a gente. Então, a retirada, né, de todos os arcos que compõem esse corte, SO para os demais, ele é dado pela soma do peso dos arcos, né? Então, se eu tenho 1, 2, 3, 4 arcos, todos eles a cauda está numa direção, a cabeça está na outra, eu posso somar todos eles. Então, 1, 2, 3, 4. Então, aqui eu tenho o corte, né? Eu tenho o corte com peso, que eu vou colocar mais à frente, mas o corte dessa partição, que é SO TB1, né, até o TB4, T1 até o T4, SI. Tá? Então, eu tenho essa partição, as partições a gente costuma chamar de N e N barra, né? N e N barra, né? Duas partições. E o valor do corte, ele é dado pelas retiradas dos arcos, né, que conectam essas duas partições. Né? Cabeça de um lado, cauda do outro. E é dado, né, pela soma de todos esses que obedecem essa regra. E aí deu 4. Né? Cada um desses arcos com peso 1. 1, 2, 3, 4. Retirei todos eles, somei os pesos, deu 4. Esse é um corte. Né? É um corte com peso 4. Né? Ou com capacidade 4. Né? Aí eu posso apresentar outro. Né? Aí eu vou dar uma resumida nessas notações, vou só apresentar o corte e dizer quanto que ele vale. Então, ó, aí eu desconectei fonte, eu posso desconectar sorvedouro. Ó, desconectei. Aí, ó, todas as caudas estão numa direção, né, porque não tem essa seta reversa aqui, ele é cauda, né? Só tem essa seta reversa porque ela aplicou o algoritmo de Ford-Fulkerson, tá? E as cabeças estão todas aqui, né? Cauda, cabeça, cauda, cabeça. Então, cauda está numa partição, né? Cabeça está no outro. Esse corte continua tendo 1, 2, 3, 4, peso 4. Então, esse corte aqui, ele também tem
ele tem valor, né? O U dessa partição aqui, n barra, também vale 4. Então, nós já sabemos a definição, né, do corte, como obter um corte, as partições. E agora vem a segunda definição, né? A segunda definição é a de obtenção do fluxo máximo, né? Então, por construção, né, ou por definição, o fluxo máximo ele é obtido numa rede qualquer através do corte de menor capacidade, tá? Então, dentre todos os cortes possíveis, né, eu poderia também, né, passar um corte no meio aqui, né, que separa o TB1, TB2, TB3, TB4, T1, T2, T3, T4. Aí eu poderia somar todos esses arcos que compõem, né, cauda-cabeça. Aí eu teria que somar todo mundo aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então aqui seria um corte que vale 8. Né? É um outro corte. Né? Aqui é o 1, o 2, N2, N barra 2, o 3, N3, N barra 3. Aí esse daqui valeria, acho que 8 que eu falei, né? Ou 9. É a soma de todos eles. A segunda definição é, olha, o fluxo máximo ele pode ser obtido numa rede qualquer através do corte de menor capacidade. Então, se fosse possível eu enumerar todos os cortes, né, um deles, né, ou mais de um, se houver empate no menor, né, mas o menor dele, né, é quem vai restringir o fluxo na minha rede. Então, esse é o valor, né, é o valor máximo que eu consigo passar de fluxo dentro do meu grafo. Então, por definição, o corte que tem menor valor, menor peso, ele é o fluxo máximo na rede. Tá? E aqui, a Patrícia já tinha calculado no algoritmo que é 3, tá? Que vale 3. Então, né, pela resolução dela, a gente já sabe que o corte de menor capacidade vai ter que valer 3, porque o fluxo máximo que ela calculou foi 3. Então, né, qual é a minha sugestão quando gera muita dúvida? Eu não consegui achar por inspeção, é difícil enumerar todos, né? Aí, quando eu não tenho mais alternativas, aí vale a pena, né, perder um tempo adicional para performar o algoritmo de Ford-Fulkerson, né, e ter certeza do valor do fluxo máximo na rede, tá? Que aqui ela já fez 3. Aí o segundo passo é eu tentar encontrar um corte que vale 3, né, para eu ter certeza de que esse é o corte de menor capacidade. Um corte válido e é o corte de menor capacidade que define o fluxo máximo na minha rede. Tá? Aí tá, até aqui, né? Essa conversa toda aqui. Até aqui tranquilo? A Patrícia que teve a dúvida aí. Até aqui tranquilo? O que é um corte? Como obter um corte qualquer? As definições? Breno, você pode repetir a primeira definição? A primeira definição é de corte, tá? Sim. É como obter um corte, tá? A obtenção de um corte é, né, do grafo original, tá? Do grafo original, eu vou separá-lo em 2, né? Que é o que a gente chama de partições. Então, em 2 partições, eu chamo de N e N barra. Ó, N e N barra. São 2 partições. Então, é o grafo original partido de alguma forma. Aí eu apresentei essa partição aqui, né, essa separação aqui,
à esquerda, a separação no meio, a separação à direita. Então, a separação do grafo original em 2, tá? Mas não é de qualquer forma, tá? É de modo que, né, essa separação ela desconecte fonte e sorvedouro. Então, esse corte, né, ou essa separação que eu estou fazendo é de tal maneira que, se eu aplicar essa separação, eu não consigo enviar fluxo nenhum entre fonte e sorvedouro. Né? Então, olha aqui. Nessa primeira separação olha, eu estou no SO e eu tirei todos os arcos que saem de SO, né, para o restante do grafo. Se eu retirar todos os arcos que saem de SO, não chega mais nada em SI. Né? Então, isso é um corte válido. Esse é um corte válido. É uma separação em 2 partições que a retirada dos arcos desconectam fonte e sorvedouro. Tá? Essa é a primeira definição de um corte qualquer, mas um corte válido. Tá? É a separação em N e N barra, né? De modo que desconecte fonte e sorvedouro. O outro é do sorvedouro. Se eu desconectar, né? Se eu tirar todos os arcos que chegam ao sorvedouro, não chega mais fluxo nenhum. Então, ele atende à definição de corte. Né? Eu separei em 2 partições, então, uma partição é o SI apenas, é o sorvedouro apenas, e a outra partição é todo o resto. É o SO, TB1, TB2, TB3, TB4, T1, T2, T3, T4. Essa é uma partição, a outra partição é só o SI. E eles desconectam fonte de sorvedouro. Então, esse é um corte válido. Um corte válido, tá? Ele Beleza. não é necessariamente o corte de menor capacidade, tá? Até aqui, beleza? Beleza, fechou. O Nelson pediu a palavra, pode falar, Nelson. É dessa parte mesmo? Alô, Nelson? Alô? Alô? Oi, Nelson, pode Alô? falar, boa noite. Opa, boa noite, Breno. Ô, Breno, eu não entendi o seguinte, eu não estou conseguindo enxergar direito essa linha aí que você fez na primeira linha. É SO, depois é o quê? TB, TB4, é isso? É TB1, TB2, TB3, TB4. Ah, É, tá. Então o segundo é TB2, que eu estou enxergando um 4 aqui. não, Então, é trabalhador 1, trabalhador ah, 2, tá. É 2. trabalhador Então, 3. depois do TB1 é um 2, então, tudo bem. É um 2 aqui. É que eu estava vendo TB1, 4, aí eu não estou, por isso que eu não estou entendendo. não, beleza, então. Aqui também, né? TB1 até o TB4, T1 até o T4. Então, Ah, não, é TB1 isso, é isso que eu estou perguntando, Breno. Então, aqui, né? você falou, é TB1 a TB4, é isso que você quis dizer, então. Isso, Por isso que isso. eu não tinha entendido. Tem uma reticência aqui que não ficou. É uma reticência. Pontinho, pontinho, Ah, pontinho. tá. É Até o TB1 TB4. até o TB4. Depois T1 até T4 e S1. Né? Ah, ok. Essas duas partições que definem o corte 1-1, que é esse daqui. E tem valor 4. Ok. Tá? Mais alguma pergunta ainda disso? Então, maravilha. Aí eu vou apagar aqui rapidinho isso tudo que a gente fez. Se alguém quiser tirar print ou copiar mais alguma coisa, me diz que eu não apago. Posso apagar? Dou-lhe uma. Pode Duas. sim, Breno. Beleza, vamos lá. Eu só esqueci que ele não deixa mais apagar de uma vez. Né?
Ele não tem mais aquele botão de apagar tudo de uma vez. Uma pena. Mas vamos lá. Aí, antes de eu passar para a obtenção do corte de valor 3, que é de fato o corte de menor capacidade, e é quem define o fluxo máximo nesse gráfico, ficou faltando eu apresentar um corte não válido para vocês, tá? Que é muito comum vocês apresentarem em provas um corte não válido. Tá? O que seria um corte não válido? Né? Um corte não válido é um corte que não desconecta a fonte sorvedouro. Então, por exemplo, se eu tentar criar essa partição aqui, ó, eu tenho duas partições definidas. Né? Tenho duas partições definidas. Eu tenho cauda e cabeça conectando cada uma delas. Né? Eu tenho cauda de um lado. Aqui também tenho cauda, várias caudas aqui, várias cabeças aqui chegando. Aí aqui já é o contrário, esses não são válidos, né? Não são arcos que fariam parte da retirada. Mas são duas partições, né? Uma partição N e uma partição N barra. Só que essa partição ela não desconecta a fonte sorvedouro, né? Ela desconecta nesse sentido, mas eu continuo mandando o fluxo daqui para cá. Ó. Então, eu não desconectei fonte sorvedouro, tá? Então, não adianta só criar duas partições, tá? Tem que ser, né, necessariamente duas partições que desconectem fonte sorvedouro. Então, tem que se atentar a isso. Não pode tentar passar a linha do corte numa direção qualquer que some 3, por exemplo, né? Que é o que a gente estava tentando procurar. Então, precisa, né, ficar claro que a linha que eu estiver passando, né, ou a tentativa de construção de duas partições, elas precisam necessariamente desconectar a fonte sorvedouro. Senão ele falha na primeira definição, tá? Então, isso daqui não é um corte válido, tá? Não é um corte válido. Então, isso precisa ficar claro que é um corte válido ou não, tá? Corte válido é uma partição, né? Divide o grafo original em 2, de maneira a desconectar a fonte sorvedouro. Tá? Então, beleza. Aí, estou olhando aqui, né, para o meu grafo, mas não ficou claro para mim. Estou tentando passar as linhas e só estou achando 4, né? Passei aqui, desconectei aqui, o U daqui vale 4, né, porque eu estou somando todo mundo aqui. Aí, se eu passar aqui, ele fica muito grande, passa de 4. Aqui também vale 4, né? O 1 vale 4, o 2 vale 4. Aí tentei fazer um de algum outro jeito. Não sei. Passando por aqui também vale 4. Não está muito claro para mim, né? Aí é o que eu falei para vocês. Se gerou muita dúvida, aí vale a pena executar o algoritmo de Ford-Fulkerson na folha de rascunho de vocês, rapidinho, né? Sem aquele rigor todo, ter que escrever as cadeias, faz, né, parecido com o que ela fez aqui, bem rapidinho, né? Apesar de estar até bem organizado isso, não tá desorganizado, não. Aí, por que isso, né? Porque após a realização, né, a execução, perdão, do algoritmo de Ford-Fulkerson, os arcos que saturarem vão dar dicas a vocês de um possível corte, tá?
Aí eu vou perguntar a vocês, mas antes disso, eu dei uma olhadinha no chat aqui. Deixa eu liberar o Caio, que ele falou de hospital aqui. Mandei um e-mail, queria saber sobre revisão de notas. Eu não acompanhei meu e-mail hoje não, Caio. Eu costumo olhar sempre a plataforma, tá? Mas eu já vi que tem pedidos de vista assim. A gente vai responder até sexta-feira. Não vou poder ficar aqui do hospital, só para ficar atento aqui antes de ficar off. Então, a gente vai dar uma resposta até sexta-feira, tá? Sexta-feira pela manhã, no máximo à tarde. Dos que já foram solicitados lá, tá? Eu já estou vendo mais ou menos. Já compilei lá, né, os pedidos que tem. Mas vai ficar meio apertado, sim, só sai na sexta, tá? Aí mais uma informação de AP3, depois eu comento mais, né, para a gente dar foco nos exercícios. Breno. Oi, Nelson, pode falar. Sobre isso daí eu tenho uma dúvida. Para pedir a revisão, mas só que eu não tenho a prova, né? A gente não consegue ver a prova para ter certeza do que a gente vai pedir na revisão. Como é que funciona isso? A gente não consegue digitalizar tudo, tá? Aí, né, como que os pedidos geralmente funcionam, né? Com o gabarito e os critérios que a gente colocou, você vai olhar para o gabarito e vai tentar fazer um esforço, né, daquilo, né, que você fez na prova. Eu sei que o tempo passou e tal, mas não precisa ser muito... Não precisa lembrar de tudo que você fez, né? Então, mais ou menos pelo que você fez na tua prova, olha para os critérios. Breno, não concordei com a questão 2 lá naquele critério tal. Eu lembro que eu fiz o algoritmo todo, né? Cheguei na resposta igual a do gabarito, ou não, né? Mas consegui colocar a minha memória de cálculo toda. Então, é só dizer qual questão e qual critério você não concorda com a correção para a gente revisar. Tá? Oi, pode falar. Tem que puxar da cabeça, então. Só que, em alguns casos, que eu hoje até eu já marquei com um aluno, aí depende do teu horário e do meu horário, eu já combinei depois da aula, tá, com um aluno para a gente conversar dos erros dele. Tá? Isso dá para a gente fazer, sem ver a prova. Então, eu explico mais ou menos, tá, quais foram os seus erros, e aí, né, para dar uma esclarecida na tua memória, para ver se você lembra mais ou menos, aí eu dou algum norte para pedir essa vista. Mas os prazos estão cada vez mais apertados, né? Então, nesse período, fica muito difícil da gente combinar. Eu consegui marcar com um aluno depois da aula, tá? 15 minutos. Só que aí hoje não vai ter... já não dá mais. Já não dá mais tempo, né? Entendi. Porque, por exemplo... Mas dá para a gente fazer isso. Mas isso só vale para AP, para D, tem também para D2? Poderia ainda ou não? Não, para as ADs os prazos já passaram, mas vocês têm a folha de tentativas da sua tarefa. Então, o feedback está lá. Então, você vai ver o que você fez e o feedback que tem lá e vai dizer, Breno, não concordo com esse, porque eu fiz, está igual ao do gabarito, ou então, você aplicou algum critério incorreto, porque está igual ao do gabarito lá, aí a gente vai analisar se houve erro na correção ou não.
tá? Não, tá. A minha pergunta é porque o meu faltou pouco, né, para eu passar, né? Que eu fiquei com média 5,8 e tirei 8 na AD, né? E 5 pouco na prova, né? Aí, mas, por isso que eu queria ver exatamente o que poderia ser, né, para poder tentar justificar, né, conseguir, né, de 5,8 para 6, né? Mas eu vou tentar lembrar e aí você coloca lá na sala de tutor, na revisão, né? Tem um link em aberto, tá? Mas no seu caso, de qualquer forma, pede lá, tá? Para a gente dar uma olhada para ver se não passou alguma coisa, se não teve correção errada ou penalização a mais, para a gente ver se esses pontos que estão faltando, se dá para você passar ou não, né? Ok. Não é garantido, mas a gente pode dar um pente fino lá. Tá bom, então. Ok. Aí o Caio botou, aguardando a resposta, mandei lembra de revisão. Não, tranquilo. Todos os pedidos a gente vai responder até sexta-feira. Que mais? Da prova, né? Continua sendo otimização em redes, que é o que a gente está tratando aqui. E eu tinha falado 3 questões, tá, Tainara? Não eram 4, não, né? Eram 3. E o outro conteúdo seria teoria de filas, mas eu ainda vou confirmar com o professor Ormeu, mas eu acho que tem algum erro na questão de teoria de filas, tá? Que ele detectou depois. Eu não sei qual erro que é, tá? Ou se é outro modelo especializado, tá? Mas ele vai confirmar para mim o que vai acontecer com a questão de filas, tá? E aí, ele tinha passado para mim se tivesse alguma forma de alteração, que essa seria uma questão a mais, como teve na P1, então seria uma questão extra, ou então cancelar essa questão, tá? E os pontos serem redistribuídos para as outras questões. Então, eu ainda não sei, não tenho certeza. Aí, né, conforme ele me der mais informações, aí eu vou perguntar a ele se ele vai avisar aos polos, né, para comunicarem vocês lá e aos aplicadores, e o aviso, né, que se ele confirmar isso, eu lanço um aviso para vocês. Olha, a questão tal lá da prova vai ter uma questão tal e ela está cancelada, tá? Não façam, não percam tempo tentando fazê-lo, né? Mas eu ainda preciso de confirmação. Então vamos focar em filas aqui, que é o que está. Filas, vamos focar em otimização em rede, que é o que é certeza e é o que vai valer para a prova, tá? Então, beleza, avisos gerais dados, né? Eu já liberei o Caio, que ele estava com problemas familiares lá. Vamos voltar, né, para o principal. Então, aqui, se a Patrícia puder, agora, né, que ela tentou, eu vou liberar aqui o acesso múltiplo e eu vou pedir para a Patrícia tentar desenhar um corte com base nas definições que eu apresentei, tá? E as dicas que os arcos saturados dão, né? Que eu estava dizendo. Performou o Ford Fulkerson, eu tenho arcos saturados, que são esses que apresentaram valores zero aqui, ó, né? 0, 0, esses arcos saturados. Esses arcos saturados vão ajudar vocês a encontrar o corte de menor capacidade, tá? Aí eu vou liberar o multi-usuário, tá vendo? Tá dando meu nome aqui. A Patrícia consegue desenhar?
Tem no seu lado direito uma opção para trocar de mão, de borracha. Tem, não tem? Isso aí. E agora tenta passar um corte que você acha, né, que você até já tinha tentado, né, lá na sala de tutoria. Tá, a Patrícia desenhou, né, tem 3 arcos ali, né? Só que a gente não pode fazer só isso, né? Porque só essa passada não está definido para a gente qual é a partição completa, né? Então, aqui, de fato, essa retirada, ela custa 3, né? 3 unidades, uma unidade de cada arco, mas ela falha na primeira definição de corte, né? Porque essa partição é equivalente a essa daqui, essa retirada, né? E eu tenho passando daqui. Vamos lá. Agora ela tentou de novo. Peraí. Vou tirar o meu. Agora ela passou por aqui, né? Aí ela tentou usar esses arcos que saturaram, beleza. Né? Deu 1, 2, 3, né? Só que aí ela passou por aqui também, ó, né? Então eu tenho essa partição T3, T4, SI e T1, T2, TB, blá, blá, do lado esquerdo, né? Essa partição para um lado e a partição para o outro. Só que esse arco também vai contar, né? Porque eu tenho, ó, cauda, 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 cabeça, 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 cabeça. Então esse corte aqui, esse último que ela apresentou aqui, ele tem valor 4. Ele ainda não é o corte que vale 3, né? Que é o de menor capacidade. Então, viu como foi ficando difícil mesmo, né? Mesmo com a ajuda dos arcos saturados. Aí agora eu vou pedir para a Patrícia tentar ir mais à esquerda. Será que você consegue visualizar um corte agora mais à esquerda, mantendo essa lógica que você está fazendo? Ok, tá. Aí agora eu vou pedir para a Patrícia indicar as caudas e as cabeças. Ok. Ok, cauda e cabeça. Cauda e cabeça. Tá. Aí agora, pergunta. Eu tenho outros arcos passando, não tenho? No corte que você apresentou, eu tenho mais arcos passando esse corte, não tem? Que arcos são esses? Né? A, a, até aqui está certo. Ó. Esse daqui e esse daqui. Mas na linha que você passou, eu ainda tenho... Eu estou cortando outros arcos, né? Sim, mas eles não seriam os mesmos que chegam por T2, T1. Sim, sim, mas eu estou dizendo visualmente, né, para não gerar dúvidas. Vocês conseguem ver que eu tenho esses arcos aqui que o corte está passando? Né? Que o corte está passando? Então, o que vocês fariam aqui? Né? Eu teria peso 1, peso 1, peso 1, 3.
mais 1, 2. Então, esse corte vocês computariam como 5. Né? Aí agora, por que não é 5? Aí agora, Patrícia, representa a cauda e cabeça desses arcos. Esses arcos que eu coloquei com a seta. Cauda, né? Cauda, cabeça. Cauda, cabeça. Aí agora pergunta para todo mundo. Faz sentido somar esses arcos ao peso do corte, com base na propriedade de cortes, né? O que eu estou querendo dizer? Esse corte que ela apresentou, vale 5 ou vale 3? Coloquem no chat aí. Esse corte vale 5, que ela colocou, ou vale 3? Esses arcos que ela colocou por último, eles fazem parte da retirada dos arcos do corte ou não? 5 ou 3? E a Patrícia também. Quanto que vale, Patrícia? Vale 3 ou 5? Vamos lá, vale 3. Por que vale 3? Vamos pela definição. Né? Dividiu a partição em duas. Né? Dividiu o grafo em duas partições. Então, a primeira partição... Nossa, ficou muito claro isso. Vou voltar aqui. Ela conseguiu mostrar a partição N. A partição N vale SO, TB1, TB2, TB3, T1, T2. E a outra partição, N barra. Quem é a outra partição que ela definiu? TB4, T1, T4, SI. Ela apresentou duas partições. As partições, se eu retirar os arcos, né, se eu retirar os arcos dessa partição, eu desconecto fonte e sorvedouro, desconecto sim, e a outra definição, né? As caudas estão de um lado, as cabeças estão do outro. As caudas estão numa partição, as cabeças estão em outra partição. Então, ela colocou tudo numa mesma cor, eu vou colocar pelo menos uma delas em outra cor para a gente ver. Tá? Então, tudo do lado esquerdo, à esquerda da linha em preto, vai ter que estar vermelho, que são as caudas. Então, aqui tem que estar vermelho, cauda desse arco. Aqui tem que estar vermelho, cauda desse arco. Né? Aqui tem que estar vermelho, cauda desse arco. A cauda dos arcos em que a linha do corte está passando e não foram computados, eles não podem entrar porque a cauda está na outra partição. Olha aqui, as caudas estão na outra partição. As caudas precisam estar numa partição e as cabeças na outra. Nesses arcos, olha só, eu disse que as caudas precisam estar à esquerda da linha. Então, 1, 2, 3. As caudas desses arcos estão à direita, estão abaixo aqui. Então, por isso que esses arcos não compõem o corte. Eles falham nessa parte da definição.
o que acontece? É muito comum vocês somarem todos, né? Sem se atentarem a essa parte da retirada dos arcos. E é basicamente o que a Patrícia falou, né? Esses arcos que estão passando aqui, eles já foram representados nos que foram retirados daqui. Então não faz sentido somá-los duas vezes. Mas para não entrar nesse mérito, né, é só gravar a definição. Duas partições. Desconectam fonte sorvedouro. E as caudas estão numa partição e as cabeças na outra. Então, esses em vermelho não podem estar aqui, né? Porque em vermelho são cabeças aqui. Chegam cabeças na partição N que eu defini. Então, não pode. Né? Tá errado. Aí, por que eu digo em uma ou em outra? Porque você pode chamar um de N, outro de N barra, não importa. O que precisa ficar claro se eu definir uma e de uma delas está saindo as caudas, eu olho para as caudas. Então, ó, cauda, cauda, cauda. Se chega cabeça nessa partição para mim, não faz sentido. Eu não as somo. Né? Agora, na outra partição, aí eu vou trocar a cor, mas ela já botou na cor preta, que também já serve. Então, ó, a cauda está de um lado e a cabeça está na outra partição. Né? As cabeças estão na partição N barra. Cabeça, cabeça. Opa, errei. Cabeça aqui. Então, aqui. Então, assim, esse é o corte de menor capacidade e ele define o fluxo máximo. Então, aí a minha sugestão para provas, né? Como definir isso? Ou escreve cada partição, como eu coloquei aqui, e o valor da partição. Então, tudo que está em vermelho, tá? É uma forma de resposta. Aí eu vou colocar agora pode botar asterisco, que ele é de fato o de menor capacidade. N barra, porque vocês já definiram aqui, ou escreve por extenso cada um desses aqui, vale 3. Tá? Aí eu sei que esse é o fluxo máximo e essas são as partições. Isso é uma forma textual. Ou vai representar o grafo, vai passar a linha do corte. Não, peraí. Aqui ainda ficou faltando, né? Com as retiradas dos arcos que o professor Ormeu gosta. Né? Aí não é só como eu corrijo, né? Tem que ser também a forma que ele corrige. Então, colocar também os arcos que foram retirados e os pesos, né? Então, botar T1, SI, T2, SI e SO, TB4. Né? Essas partições, esse valor de corte com as retiradas desses arcos. Então, fica tudo textual, né? Sem o grafo. Ou então no grafo. Aí no grafo passa o corte, né? Indica os arcos que foram saturados. Aí eu vou trocar a cor aqui. Vou botar em azul. Então, passa o corte. Né? Indica os arcos. E põe o valor do fluxo máximo F asterisco vale 3. Aí eu sei que são esses pesos, né? São esses arcos que tem esses pesos que você colocou e o corte é esse em azul. Então, são dois padrões de resposta. Ou totalmente textual, né? Ou visual no grafo. Passar a linha do corte, indicar os arcos e o valor do fluxo máximo, né? Ou F asterisco ou U asterisco, tá? Que dá no mesmo. Então, dois padrões de resposta para corte.
Até aqui, beleza? Ficou claro com as tentativas e erros da Patrícia, aí depois a Patrícia entendeu e a galera no chat, uma boa parte não entendeu, mas entendeu depois, né? Porque para ela ficou visualmente mais claro depois que ela cometeu os erros nos outros. Ela colocou, boa, então se a gente corta os arcos deixando só SI à direita, vamos ver. Temos a cauda do arco T4, à esquerda, por isso não poderia. Deixa eu ver se eu entendi. Vamos lá, peraí. Então, se a gente corta os arcos deixando só SI à direita. Ok. Temos a cauda do arco T4. T4 à esquerda, por isso não poderia. Então, o corte desconectando só o sorvedouro, ele tem peso 4, né? As caudas são da partição trabalhadores, T1, T2, T3, T4. As caudas estão aqui, né, em trabalhadores, e as cabeças todas em SI. Então, o corte referente o valor do corte referente a essas duas partições vale 4, e não 3. Vale 4, porque a cauda do T4 está na mesma das outras e a cabeça está chegando em SI. Não é que não poderia. Esse é um corte válido. Esse é um corte válido e ele determina um limite superior para o fluxo, né? Mas ele não é o corte de menor capacidade. Tá? Então, achei um corte aqui, valeu 4. Né? Ele vale 4, mas ele não é o corte de menor capacidade, que é quem define o fluxo máximo. Tá? São perguntas diferentes. Tá? Não poderia se a pergunta fosse de obtenção do fluxo máximo. Então, esse não é o fluxo máximo porque ele vale 4. Tá? Mas esse corte, ele é um corte válido. Esse daqui que eu coloquei agora. Ele só tem valor de capacidade de 4. Né? Ok, Patrícia? Beleza. Para o restante do pessoal que assistiu aí, né, participou na perguntinha que eu fiz, né, ficou claro, padrões de resposta para, né, perguntas desse tipo, né, para problemas desse tipo. Esses dois padrões, tá? Apareceu na prova, né, tem que fazer isso, né, ou um ou outro, ou dentro do grafo, ou textual, né, ou o que está em azul, sem ser essa última parte, né? Ou o que está em azul ou o que está em vermelho. Se ele pedir explicitamente lá, né? Obtenha o fluxo máximo por inspeção através do corte de menor capacidade. Aí, né? Ou detecta automático, se for fácil, visível, né? Aí já pode escrever as partições em vermelho assim, sem precisar desenhar nada, ou se achar que desenhar fica mais fácil e passar as linhas de corte, que eu particularmente prefiro, tá? Acho que fica visual, né? Dá para detectar mais fácil. E passar dessa forma, né? Esse é um tipo de... São dois tipos de padrão de resposta. Ah, tá. Então foi isso que eu quis dizer, né? Se você
se você tiver muita dificuldade de visualizar esses cortes, você pode executar o algoritmo de Ford-Fulkerson para te dar alguma dica, né, quanto a isso, sabendo que vai ser penalizado no tempo, né? Porque obter por inspeção é mais rápido, né? E o professor Romeu, quando ele desenha lá, né, ele projeta o tamanho da prova, né, as questões e o tempo de cada questão, ele leva em conta esse planejamento do tempo, né? Então, uma questão de corte, ele espera que vocês façam rápido, né? Olhou, passou alguns cortes, conseguiu detectar rápido, né? E no máximo 15 minutos, né? Ou 10 minutos, sei lá. Diferente quando ele pede para obrigatoriamente executar o algoritmo de Ford-Fulkerson e, no final, apresentar os valores de fluxo em cada arco, ou o grafo final resultante com o fluxo máximo. Então, ele já espera que vocês gastem mais tempo numa questão que exija executar o algoritmo de Ford-Fulkerson. Então, se for de corte e ficou na dúvida, pode ser interessante gastar mais tempo, mas ter essa garantia e depois buscar, né, as dicas nos arcos saturados. Mas isso vai consumir tempo de vocês. Como, né, a prova já ficou menor, né, passou para 3 questões, pode ser que essa terceira caia, né, talvez vocês tenham tempo, né, talvez faça sentido, né, ter uma certa garantia se houver questões desse tipo, para não errar, tá? Aí vai da avaliação individual de vocês lá na prova, tá? O Nelson pediu a palavra, pode falar, Nelson. Então, Breno, para mim, a maior dificuldade dessa P2 foi que não veio a rede desenhada, né? Foi que veio em forma de tabela. Então, eu perdi muito, muito, muito tempo tentando montar a rede. Eu não sei se essa agora vai ser assim também, mas a maioria dos exercícios que eu tinha feito era já com a rede pronta. Então, e isso me dificultou muito na prova. Eu não sei como é que vai ser agora, né? Eu também não sei, né? Mas isso é bastante comum, tá, Nelson? Uhum. Você ter uma situação, problema para você ilustrar, né, desenhar, né, ou interpretar aquele problema como um problema de grafos, né? Não, então, até eu vi o gabarito lá, do jeito que colocou no gabarito, com as linhas todas retinhas, eu repeti o desenho, sei lá, umas 5, 6 vezes para tentar fazer o melhor desenho, mas ficou parecendo uma macarronada que eu fiz. E lá não, né? No gabarito aí já foi certinho os números. Então isso daí, mas tudo bem, não tem jeito, né? Tem que ver na hora como é que vai ser. Né? Mas assim, para a questão de caminho mínimo, tudo bem que ele pediu, né, para ilustrar. Então, eu sempre falo para vocês, né? Mesmo que não peça para ilustrar, né, faz muito sentido desenhar, ilustrar, né, porque fica visual. Na questão 1, ele pediu para desenhar, então virou obrigatório, tá? Mas vocês não precisariam revisitar o desenho de vocês, tá? Como forma de auxílio para executar o algoritmo de Dijkstra, tá? Porque todas as informações estavam na tabela. Então, ele pediu para ilustrar, né, como forma desse reforço. E ainda valeu pontos, né? Somou pontos. Eu concordo que tinham muitos arcos e eles eram
eles interpassavam entre si, né? Mas bastava representar aquilo que estava na tabela que já levava os pontos, tá? Então, não exigia um esforço adicional de revisitar o grafo confuso, tá? Porque todas as informações estavam na tabela. Então, só precisava desenhar que o exercício pediu, tá? Obrigatoriamente. Então, tem que desenhar. Mas poderia ser confuso mesmo. E na hora, a gente só ia avaliar as conexões apresentadas, os valores dos arcos, se estava tudo completinho. Mas as informações estavam na tabela, na questão 1. Então, para executar o algoritmo de caminho mínimo, se o grafo ficou confuso, a tabela dava conta. Você ia avançar no algoritmo, né, revisitando a tabela de distâncias. Então, a princípio, né, não era para gerar confusão quanto a isso. E eu concordo que as conexões passavam entre si, então podia gerar dúvida. Mas se gerasse dúvida, a tabela era o ponto de partida de vocês. Isso para a questão 1. Agora, na questão 2, que era de fluxo máximo, aí, além de fazer sentido desenhar, além de ser obrigatório porque a questão pedia, para visualizar os cortes que algumas pessoas fizeram por corte ou por Ford-Fulkerson, é ainda mais importante, se não obrigatório, tá? Para não errar, você desenhar. Aí sim, se o teu desenho tivesse muito ruim, ia te prejudicar. Porque lá, se bem que lá também estava separado como fonte sorvedouro. Tinha um E e um L. Estava bem construído dessa vez, tá? Então, quem não tivesse muita dificuldade para visualizar as informações em formato de tabela, não ia encontrar essa dificuldade, não. Mas para obter o corte, aí sim valeria mais a pena, né, ter um desenho mais organizado, né, ter uma rede mais organizada. Mas na questão 2 tinham menos conexões. Então era mais tranquilo, não dava esse problema. Inclusive, no gabarito, eu acho que o professor meu deixou um alerta para vocês de que, né, a rede por si só não fazia diferença nenhuma, né? As informações relevantes estavam nas tabelas. Então, mesmo que o seu desenho ficasse desorganizado, né, faltando arcos, né, não tinha motivo para vocês errarem, porque as informações já foram dadas a priori, tá? E estavam bem organizadas em formato de tabela. Ali, na verdade, né, que assim, se o enunciado não pede, aí em alguns momentos pode ficar subentendido ou não para ilustrar. Então, por isso que eu peço para sempre ilustrar, porque facilita o entendimento e por muitas vezes acaba pontuando, tá? Mas dessa vez ele pediu obrigatoriamente. Então já foi assim, né? Já saímos como partida que quem ilustrasse a rede já ia levar pontos daquela questão, né? Não ia ser a questão toda baseada na execução de um algoritmo qualquer, né? Que aí, né, você pode errar, então poderia comprometer os pontos inteiros, né? Todos os pontos. Então cada rede ficou valendo um ponto nessas questões, né? Não tão obrigatória assim, porque tinha as tabelas, né, de apoio para vocês, mas quem conseguiu desenhar minimamente as informações que foram pedidas, né, já somou pontos ali, pelo menos um ponto. Então, quem errou a execução do algoritmo não perdeu, né, aquela pontuação total,
né? Acho que eram 3 para um, 4 para outro. Então, valeu menos, né? Foi um ponto a menos, um ponto para o grafo, o restante para o algoritmo. A Patrícia botou, mas o Jander pediu primeiro. Pode falar, Jander. Ô, Breno, tá me ouvindo aí? Estou te ouvindo, pode falar. Só para confirmar que eu não entendi direito quando você falou, a questão de filas, ela vai ser como questão extra? Ou vai ser cancelada? Eu não entendi direito quando você falou. Não está confirmado ainda, tá? O que eu sei é que existe algum problema na questão de filas, tá? Então, a minha sugestão é focar daqui para frente nessa parte de grafos, tá? Que aí não importa o que aconteceu com a questão de filas, ao que parece não vai ser obrigatório fazê-la, tá? Então, né, Entendi. deixa ela para lá, né? Se for ponto extra, maravilha, né? Quem conseguir fazer, foca nas obrigatórias, que vão valer 10, tá? Pelo amor de Deus. Aconteceu isso com alguns alunos, tá? Acharam que era uma substituía a outra, não é isso, tá? As obrigatórias são as obrigatórias são de grafos. Essa parte que a gente está estudando aqui. Então, foquem nessas, que essas vão ser obrigatórias, porque já foi detectado que tem algum problema na questão de filas. Então, deixa elas de lado, ela de lado, né? É só uma. Deixa a parte de filas de lado, e aí, a depender da decisão que for tomada, aí se sobrar tempo dessas outras questões de grafos, aí vocês tentem ela lá, se porventura a gente colocar algum aviso ou na hora vocês forem comunicados de que ela vai somar pontos, tá? De que ela vai ser extra ou se vai ser cancelada. Não sei ao certo ainda, tá? Mas vale mais a pena focar nas outras que a gente já tem certeza, ok? Tá ok. Não, só para isso mesmo, que eu vou focar nessas de rede e grafos aí. Tá ok, obrigado. E no geral, né? Até pela média das notas de vocês, que historicamente já, né, é melhor nessa segunda parte, ainda foi um pouquinho melhor que a média histórica. Então, assim, né, foquem nessas. Parece que a turma, na média, entendeu o que era para ser feito, tá? E parece que vai ser uma prova final tranquila, né? Assim, não dá para não estudar, né? Assim, é tranquilo, vou parar, vou diminuir, não. Continua no ritmo que vocês estão, né? Continua tirando dúvidas. Que aí qualquer exercício que aparecer lá na prova, vocês estão preparados para resolvê-lo, né? Mesmo que seja difícil, né? Mas que venha com alguma variação, né? Pelo menos, né, os pontos principais vocês entenderam, né? A execução dos algoritmos vocês entenderam, né? As definições de corte vocês entenderam, né? Porque aí, a depender do que conste lá na folha de prova, na folha de resposta, por exemplo, aí vocês já não vão cometer mais o erro, né, de obter um corte inválido, como eu apresentei para vocês aqui, né? Então, tem todo um sistema, né, de pontuação que a gente coloca. Então, se a pessoa não entendeu nada, né, nem sabe o que é um corte, né, ou não, fez um corte inválido, aí ele é penalizado muito mais, né, porque não atendeu
aquilo que as definições pediam, né? Então, né, não leu direito, não prestou atenção nas aulas, né? Aí, esses erros que consomem mais pontos, né, da prova de vocês, vocês não vão cometer. Então, aí não. Né, conseguir apresentar um corte válido que não é o do fluxo máximo, mas já serve de alguma coisa, não vou perder, né, todos os pontos ou muitos pontos. Ou então errei alguma coisa na apresentação da resposta final, né? Então, é assim que vocês vão conseguindo, né, somar cada vez mais pontos, sem perder tanta coisa sem sentido pelo caminho. Uma coisa muito comum, por exemplo, é não conseguir identificar qual o problema que a gente está tratando. Né? Por exemplo, no enunciado está dizendo, né, que é problema de caminho mínimo e você vai resolver, né, como se fosse fluxo máximo. Né? Vai usar o algoritmo de fluxo máximo ou vai escrever o PPI para um problema de fluxo máximo. Então, você errou na interpretação primária do problema. Isso não pode acontecer, vai ser penalizado em muito. Tá? Eu vi muita gente também comentar, mas no enunciado não diz. Aí eu posso usar qualquer um. Não, não pode. Tá? O enunciado vai te dizer a característica do problema. Né? Se é problema de caminho mínimo, se é problema, né, de obtenção de uma árvore geradora de peso mínimo, ou se é problema de fluxo máximo. O enunciado vai deixar isso ou explícito, que ele vai pedir, execute o algoritmo de Dijkstra. Não, execute o algoritmo de Prim, ou execute o algoritmo de Faust-Fuchs. Se ele disser isso, maravilha. Né? Aí ele já está dizendo para você. Agora, se ele não disser, aí ele vai deixar informações que são essenciais para você diferenciar um problema do outro. E isso faz parte da nossa avaliação também. Né? Nem sempre vocês vão, né, encontrar algum problema que ele já vai dizer para você, né, qual característica que ele tenha. Não, a característica, ele vai te dar elementos para isso, né? Mas ele não vai dizer, olha, é esse problema aqui, tá? Ou é esse algoritmo aqui. Não, né? Então, isso da quantidade de exercícios e as conversas que a gente tem aqui, vocês, né, ao ler uma situação, o problema vai ficar claro para vocês. Né? Agora, se no texto tiver trate esse problema, né, trate-o como problema de. Aí, maravilha. Ele já vai dizer qual é, você nem precisa pensar. Agora, se não tiver explícito, você precisa refletir sobre as informações do enunciado. Tá? Então, voltando para a prova, né, para P2. Na P2, a questão 1 estava explícito, estava escrito. Encontre os caminhos mínimos entre o vértice tal e os demais. Estava explícito. Não precisava nem pensar. Era caminho mínimo, algoritmo de Dijkstra. Não precisa nem pensar. Estava escrito. Agora, no 2, na questão 2, não estava explícito. Isso, de fato, não estava explícito. Mas estava subentendido. Tá? Todas as informações que ele deu no enunciado, inclusive a tabela, a própria construção da tabela, dava a vocês um grafo prontinho para executar o algoritmo de Ford-Fuchs. Então, os elementos do enunciado já diziam que, olha, este é um problema de fluxo máximo. A mesma coisa para a questão 3, tá? Que era de filas.
A questão 3, inclusive, eu encontrei algumas resoluções que tentaram resolver pelo diagrama de transição de estados, né? De Poisson, considerando que eu só tinha 2 estados, né? O estado vazio e o estado com uma peça. Então, não entendeu o que o enunciado estava pedindo. O enunciado da questão 3, ele é característica, né, todas as informações de um problema especializado de fila clássico MM1. Tá? Sistemas marcovianos de chegada e de serviço, o único servidor sem limite de nada, e disciplina de fila genérica. Tá? Então, eu não tenho só 2 estados, o estado vazio e o estado 1, né, com uma peça. Eu tenho um sistema com infinitos estados. Tá? Não existe limite nem para a fila, nem para o sistema, nem para a população, né? Porque não estava escrito no enunciado. Né? Quando houver, ele vai dizer, olha, eu tenho um comprimento de fila específico, é tanto, só suporta tanto. Ou não, a minha população é limitada, eu tenho tanto de população, então isso interfere as taxas de chegada. Né? Ou não, eu tenho múltiplos servidores, aí isso afeta as taxas de serviço. Né? Agora, quando forem sistemas especializados, aí as fórmulas vão estar deduzidas. E a gente só trouxe uma. Né? Esse semestre para vocês. Só o com um único servidor, só o MM1. Né? Então, se veio isso e não veio mais nenhuma outra informação, era do sistema especializado com um único servidor. E as formulinhas já todas deduzidas. Era só decorar, né? Era saber aplicar as fórmulas na prova. Então, assim, nem sempre tudo vai ser entregue de mão beijada para vocês. Algumas coisas vão estar claras, como foi na questão 1, estava explícito lá, caminho mínimo. Então, assim, nem justifica errar essa, não pode errar, tá? Em hipótese alguma pode errar, porque está dado, está explícito. Então, prestem atenção, tá? Quando tiver explícito, tá? Aí nem pensa, está explícito, está escrito ali, né? Só faz o que ele mandou naquela questão. Igual, ilustre, né? Por exemplo, ilustre, modele, represente, ilustre, modele, represente, desenhe, são comandos para a mesma coisa, que é desenhar. Tá? São todas sinônimos para ilustrar uma dada rede. Então, ilustre, desenhe, modele, represente. Isso é tudo para representar a situação problema textual num grafo. Tá? A única coisa que vai destoar, que aí é para, de fato, escrever uma formulação algébrica, aí vai ter que estar com esse termo. Escreva a formulação algébrica para o problema D. Escreva a formulação... escreva o PPI para o problema de tal coisa. Fluxo máximo. Não. Então, só vai precisar escrever, né, naquela estrutura, né, de variável de decisão, FO e restrições, se tiver explícito na prova. Escreva a formulação algébrica. Né? Escreva a formulação para o problema de programação inteira para o problema de caminho mínimo. Então, escreva o PPI, o PPL, formulação algébrica. Então, só nesses casos que vocês precisam escrever naquela
estrutura que a gente chama de modelagem, tá? De modelagem, tá? Aí, só que na prova, às vezes pode ser usado como sinônimo esse modele, que não pega muito bem, ou formule também, tá? E geralmente, em questões que o professor Romeu tira, esse formule ou modele, formule ou modele, é para representar o problema como grafo, tá? Representar o problema como grafo. Só vai precisar, né, fazer a modelagem, como a gente costuma usar como sinônimo, né? Quando tiver explícito na prova, escreva a formulação algébrica. Isso ficou claro? Formulação algébrica. Tá? Exceto isso, é tudo para ilustrar, né, para representar a situação problema como um grafo. Tá? Oi, Nelson, pode falar. Então, Breno, se você falou isso aí, eu tinha entendido que não ia ter nada de modelagem, mas pode vir modelagem desse jeito aí, então? Sim, faz parte do conteúdo de grafos. Existem questões assim, sim. Na lista tem, tá? Okay. Mas aí, né, como que funciona assim? Ele vai pedir para vocês, né, escreverem a formulação algébrica desses problemas conhecidos, né, que ele só apresenta 3. O problema base, né, que a gente chama de problema de fluxo de custo mínimo, onde a gente tem um grafo qualquer, né, com conexões, vértices, arcos ou arestas, capacidades de arcos, que são os valores dos arcos, e capacidades de vértices, valores acima dos vértices, onde vértices com valores zero são vértices de transbordo, vértices com valores positivos são vértices de oferta e vértices de valores negativos são vértices de demanda. Tem uma formulação algébrica já generalizada, tá? Né? Para esse problema de fluxo de custo mínimo, é o problema base, para os outros que a gente apresenta. Então, tem a versão generalizada dele, tá? E tem a versão com um grafo que a gente coloca lá, que é o que eu chamo de aberto algumas vezes, né? Com uma dada instância desse problema. Então, está formulado lá, né? Tem a formulação geral e tem a formulação para um exemplo específico nas notas de aula. Esse é o problema base, tá? Os outros são casos particulares dele. E o professor Ormeu apresenta 2, né? O problema de caminho mínimo. Então, problema de caminho mínimo. Tem a formulação lá, né, para ele, que é um caso particular desse. E o problema de fluxo máximo. Né? Então, vocês só precisam conhecer essas, entre aspas, modelagens, né? Vocês só precisam conhecer as formulações algébricas para cada problema, né? Para o principal, né? E para os casos particulares, que aí não precisa deduzir, né? E colocar, né, os vértices de destino como, né, no de caminho mínimo, no caso, né? Os vértices de destino, né, eles consomem capacidade de vértice, e o vértice de origem envia capacidade. Então, não precisa, né? Já decora mesmo como que é ele, né? Que é, se aparecer um grafo onde o problema que é referente a esse grafo é de caminho mínimo, vai escrever a formulação algébrica para um problema de caminho mínimo, usando aquele grafo. Ah, não, é de fluxo máximo, que nem esse daqui. Olha,
vai saber, né? Ó, eu sei como que se formula algebricamente um problema de fluxo máximo, né? Onde basicamente todos os arcos são de transbordo, todos os vértices são de transbordo, e eu quero, né, maximizar esse último arco, esse arco artificial, eu vou representar lá, né? Ou o problema genérico, que aí para qualquer escrita, né, para qualquer grafo, né, qualquer ilustração dessa aqui, você consegue representar ele. Você tem capacidades de arcos, né, tem, né, custos para os arcos, capacidade de arcos, capacidade de vértices também, e no geral eu quero minimizar, né, porque basicamente são problemas que eu quero minimizar, né? Custo, tempo, distância, então são problemas dessa natureza. Então, a única coisa que vocês vão precisar é revisitar as notas de aula, tá? E entender, né? Porque não chega nem a ser a decorar, porque não tem muita coisa, né, para decorar nessas formulações, elas são muito simples. Mas olhar, né, revisitar as notas de aula e entender como cada formulação é feita, e na prova só vai reproduzir. Tá? Reproduzir. Não tem que fazer nada, não tem que reinterpretar um problema, não. Ele vai te dar um grafo, ele pode dizer ou não de qual problema que ele está tratando, se é o de fluxo de custo mínimo, tá? Se é problema de caminho mínimo, se é problema de fluxo máximo. Mas ele também pode não dizer, ele pode só te dar o grafo ou a situação problema, né? Que aí se ele te der a situação problema, como foi na P2, que aí vocês têm que desenhar, né? Pode ser necessário desenhar antes de escrever as formulações algébricas, tá? Pode ser necessário desenhar, né, para ficar mais fácil de visualizar, ou ele pedir explicitamente para ilustrar, como foi na P2. Mas precisa conhecer essas formulações clássicas aqui, tá? Elas podem cair na P3, sim. A Patrícia colocou, se mais ninguém tiver alguma dúvida e der tempo, poderia indicar como interpretaríamos esse grafo para escrever na forma de um PPI? Então, esse aqui é o de fluxo máximo, né? Então, o que vocês vão fazer, né? É maximizar esse arco artificial de retorno. As variáveis de decisão, né, é o quanto eu envio de fluxo num dado arco IJ. Né? Então, vamos voltar do zero. Né? Conjuntos de arcos e vértices. Né? Os vértices são os vértices desse problema. SO, TB1, TB2, TB3, TB4, T1, T2, T3, T4, SI. Esses são os vértices. Então, conjuntos, vértices, conjuntos de vértices para o problema. SO, TB1, TB2, blá, 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 né? Conjunto de arcos. SO, TB1, SO, TB2, SO, TB3, SO, TB4. TB1, T1, né? Todos os arcos. Conjunto de vértices, conjunto de arcos. Depois, variáveis de decisão. Né? É só uma. É um X e J. Né? Que é a quantidade de fluxo enviada no arco IJ. E esse arco IJ pertence ao conjunto de arcos que eu defini lá nos conjuntos de arcos. Né? Aí eu não preciso ficar escrevendo isso tudo novamente. Então, X e J é a quantidade de fluxo enviada no arco que pertence ao conjunto de arcos. Né? No arco IJ que pertence ao conjunto de arcos. A FO, né, é de maximização, né, problema de fluxo máximo, é de maximização desse arco de retorno entre SI e SO. Né?
O que importa é a configuração de SO para SI, mas para efeitos de modelagem eu só preciso maximizar esse de retorno, né? Porque ele já deu conta de todo o resto. Ele já tentou maximizar todos os outros arcos, né? Todas as outras configurações, né? Vértice a vértice. E ele só precisa dizer que ele quer maximizar esse retorno. Que aí ele já me dá o fluxo máximo através dessa abordagem. Antes do Nelson perguntar, vamos continuar. Aí aqui, FO, restrições. Todas as restrições, né, são de transbordo. Peraí. Foi. Nelson, tá vazando o microfone, Nelson. Todos os vértices são de transbordo. Tá? Então, tudo que entra é igual a tudo que sai em todos os vértices. Tudo que entra é igual a tudo que sai em SO. Tudo que entra é igual a tudo que sai, tudo que entra é igual a tudo que sai, tudo que entra é igual a tudo que sai em TB3, tudo que entra é igual a tudo que sai em TB4, T1, T2, T3, T4, para todos eles eu vou escrever, né? Em termos das variáveis x e j vai ter, cada x vai ter um arco e j, eu vou somar todo mundo, né? O que entra é igual ao que sai, vértice a vértice, para todos os vértices. E, por fim, eu vou escrever as capacidades de arco, de cada arco, né? Porque os valores aqui é o que a gente chama de capacidade de arco para um problema de fluxo máximo. Ele não é custo, ele não é distância, ele é capacidade de arco, é quanto eu consigo mandar de fluxo. Né? Então, para cada arco eu vou, né, a princípio, escrever um limite superior para eles, né? Que é o valor máximo que ele atinge. Mas, às vezes, você pode ter mínimo também. Tá? É mais comum ter só máximo. Então, aqui, né, aqui eu mando no máximo uma unidade de fluxo em cada arco. Então, você podia dizer que você tinha lá um x e j que é maior ou igual a zero, né, porque não existe limite inferior para um arco, a não ser que ele é não negativo, né? Então, maior ou igual a zero. E cada arco desse, ele tem o limite máximo de uma unidade de fluxo. Né? Então, x e j é menor ou igual a 1 para todo i e j pertencente ao A que eu defini lá em cima. E é isso, por exemplo. É isso. Né? Não é difícil. É trabalhoso. Tá? Difícil não é. Né? Essa é uma formulação clássica. Né? Não é difícil. Eu narrei para vocês aqui. Ele só é trabalhoso. Né? Olha quantos vértices eu tenho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E quantos arcos eu tenho? Muitos, né? Que eu não vou contar aqui, porque minha avó já está indo embora e é a última aula do semestre, né? Mas aí você vai ter que fazer, para cada um desses vértices, as restrições de balanço de fluxo. E para cada arco, escrever as capacidades de arco nas restrições. Né? E para ganhar algum tempo nessas restrições que a gente diz para todo o arco dentro do conjunto A de arcos, vale a pena você definir lá em cima, para não ter que escrever todos mais de uma vez. Então, escreve lá no conjunto de arcos, né, coloca, né, todos os arcos, ou se tiver alguma lógica entre partições, para você poder criar uma generalização, né, entre, estou indo do 1, né, do 1 para todos os outros. Então, dá para botar 1, 2, aí generalizar até o n. Então, depois o arco 1, 2, pontinho, né, reticências, para o arco 1n. Né? Aí depois eu vou para o 2, aí 2, né, do 2 para frente. Então, para poder criar uma lógica mínima, né,
para vocês ganharem tempo nisso, para não ter que escrever todos os elementos, né? Essas generalizações leves vocês podem fazer. Isso é permitido. Daí vocês ganham tempo. Faz isso uma vez só lá no conjunto de arcos, não precisa fazer para as outras restrições que contém todos os arcos daquele conjunto, né? Que é basicamente na escrita das variáveis de decisão e depois nas restrições lá de capacidade de arco. Então é isso. Aí deixa eu ver se tem mais alguma... tinha a dúvida do Nelson. Pode falar, Nelson. Quem der em cima disso. Ô, Breno, só uma dúvida quando você estava explicando aí. Isso daí, o método é Dijkstra, né? É caminho mínimo, correto? Não, eu estou na dúvida da Patrícia de escrever a formulação algébrica para o problema deste grafo aqui. E este grafo é um problema de fluxo máximo. Então... O algoritmo é de Ford-Fulkerson. Ok, tá certo. Beleza. Não é Dijkstra, não. Ok. Aí o Alvano perguntou quando que eu vou subir essa aula para o YouTube. O quanto antes, tá? Assim que eles liberarem essa gravação para mim, eu coloco. Geralmente, eles liberam na quinta, tá? Na quarta de noite para quinta-feira. Então, fiquem atentos aí que eu, né? A partir de quarta-feira à noite já pode sair. Eu vou ficar vendo lá no... pelo menos, né, 2 vezes no dia aí, né? Manhã e à noite, para ver se eles subiram, né, para vocês o quanto antes. Aí eu carrego lá no YouTube e fica logo liberado para vocês. A Patrícia colocou, acha que ainda pode cair alguma questão de Dijkstra ou Prim? Sim, pode sim. Não tem muita regra não, tá? Antes, por exemplo, né, em semestres anteriores, que a ementa era mais longa, a gente tinha teoria de grafos nas 3 provas. As 3 provas. Então, podia cair... já aconteceu, cair caminho mínimo na P1, na P2 e na P3. Aí, em uma talvez só para executar diretamente o algoritmo, aí numa outra, né, para escrever a formulação algébrica, né, aí no outro alguma mistura, né? Então, assim, pode cair e de qualquer forma desse jeito, né? Por exemplo, para fluxo máximo. Então, poderia ter fluxo máximo na configuração passada lá, né, nas 3 provas, né? Para escrever a formulação algébrica de um dado grafo, né? Para executar o algoritmo de Ford-Fulkerson num dado grafo. Ou então, numa outra possibilidade, né, para obter o corte de menor capacidade num dado grafo. Então, não tem muita regra, tá? Pode cair de novo o caminho mínimo e de novo para só executar o algoritmo de Dijkstra. Depende do que estava na cabeça do professor Romeu quando ele montou as provas, e não tem muita regra não, pode repetir sim. Nelson botou, fiz a pergunta, depois confundi corte mínimo com caminho mínimo. Não, é fluxo máximo e caminho mínimo, tá? Dentro do problema de fluxo máximo, tá, existem as definições de corte, né? Aí o corte de menor capacidade é que define o fluxo máximo na rede, tá? Tem que tomar cuidado, porque pode confundir, pode gerar dúvida na hora da prova, tá? Ok. Fica atento nisso. O corte, eu não gosto nem de usar corte mínimo para não gerar dúvida com caminho mínimo. É o corte de menor capacidade, tá? Usa essa nomenclatura para não misturar. É o corte de menor capacidade
define o fluxo máximo na rede. Tá? Aí caminho mínimo é caminho mínimo, deixa ele para lá, para não misturar alhos com bugalhos. Né? Mas então, beleza? Podemos fechar? Mais alguma consideração? Se eu tiver qualquer outra notícia da P3, aí eu lanço um aviso, tá? E deixo mais orientações na guia de avaliações, tá? Atentem-se a essa guia também, né, que está lá, avaliações. Eu sei que ela é comprida, tem muita coisa lá, mas aí vai estar lá na guia de avaliações, informações para P3. Eu acho que antes até tinha lá, né, para levar material para desenho, porque geralmente tinha, podia cair questões de branch and bound, né? Aí, né, como já foi confirmado que não vai ter, aí eu tirei lá. Então, se tiver qualquer coisa, calculadora, aí eu ponho também lá, né? Eu ponho um aviso no mural de avisos, que aí vocês recebem no e-mail cadastrado de vocês, né? Ao final de cada dia, aparece o alerta para vocês lá, e também na guia de provas, né? De avaliações. Só vai ter lá P3, pode ter mais informações lá. Mas eu aviso, se vai ter questão cancelada, se vai ter questão extra, eu só não tenho essa confirmação ainda. Beleza? Então vamos encerrar por hoje. Uma boa prova para vocês, tá? Ô, Breno. É permitido levar calculadora, não esqueçam. Oi, Nelson, pode falar. Só uma última dúvida. Quem faz a revisão é você ou o Ormil? Nós dois. Ah, ok, tá bom. Eu levo para ele. Ok, obrigado. Aí a gente avalia junto. Ok, então vou encerrar a gravação. Boa prova para vocês. E eu só não lembro de quando e provavelmente vão sair as notas da P3. Mas eu acho que vai ficar de acordo com o calendário, tá? Lá no calendário acadêmico, tá? Tem uma data específica para pedidos de revisão de P3, tá? Aí vai ficar de acordo com o que está lá no calendário, tá? Eu acho que é 6 ou 7 ou 4 ou 5 de julho, alguma coisa assim, tá? Mas vai ficar lá para a primeira quinzena de julho, tá? Aí eu vou avisando vocês pela plataforma, porque a gente não vai ter mais sessões de vídeo, tá? A gente encerra hoje aqui, ok? Aí, né, conforme as coisas avancem aí, eu comunico vocês pelo mural de avisos. Tá bom? Uma boa noite a todos aí, boa prova.